povo sem pedigree, eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou aluna do curso de Produção Cultural da UF, sou terapeuta intuitiva e holística e hoje eu sou sua professora aqui no Instituto Vira-Latas Letrados, que é uma escola de conhecimento e autoconhecimento racial brasileiro, com o propósito de te ensinar aquilo que não ensinam nas escolas tradicionais. E hoje a gente vai falar de escravidão no Brasil, aquilo que a gente já aprende na escola, ou que pelo menos eu aprendi, e também alguns detalhes que não são explicados pra gente de uma perspectiva de uma pessoa que estuda, observa e vive as consequências dessa escravidão no Brasil ainda no dia de hoje. Então vamos lá! Antes de começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que a música que toca na vinheta é das meninas do grupo O Fogo Pagou, que é um grupo musical que eu gosto muito, as meninas estão começando agora, e eu vou deixar o Instagram delas disponível para você na descrição desse vídeo. Então vamos falar de escravidão no Brasil. Quando começou a escravidão no Brasil? Em 1535, né, gente? Eu coloquei uma lousinha aqui pra vocês. Hoje eu não vou ficar na frente da lousa igual no vídeo de apresentação. Logo depois, né, do descobrimento, dessa invasão que os europeus portugueses fizeram aqui no território brasileiro, com a intenção de explorar as terras, né? Então, esses africanos são trazidos para trabalhar nas fazendas de açúcar a princípio, depois de café e depois nas minas, né? Então, foram cerca de 300 anos de escravidão aqui no território brasileiro. Entre o século XVI e o século XIX, mais de 200 milhões de africanos foram trazidos do continente africano para o continente americano. E desses 12 milhões, 5 milhões, cerca de 5 milhões, ficaram aqui no Brasil, ou seja, quase a metade dessa população africana ficou aqui no Brasil. Entre esses séculos, a cada 100 indivíduos que estavam aqui no território brasileiro, 86 eram africanos. Então era realmente muita gente. E hoje a gente tem considerado pelo IBGE cerca de 51% da população brasileira como negra, incluindo o grupo de pardos. Só que esse grupo de pardos ele faz um apagamento da cultura indígena porque não tem como saber se esses pardos são descendentes dos indígenas ou dos negros. Por enquanto é assim que a gente precisa melhorar isso. Mas levando em consideração esses números que a gente tem, ainda é um número baixo, porque aqui você tem quase 90% dessa população de africanos. Porém, esses africanos eles viviam em condições muito violentas, muito precárias, trabalhando muito mais do que comendo e dormindo. Então, a expectativa de vida deles era cerca de 33 anos. E eles morriam aos montes, assim como a população indígena, que a gente também vai falar em outras aulas, também sofreu esse genocídio. Essa morte em massa da população negra que foi trazida, sem contar os que morriam no caminho. Nos navios negreiros, que eram extremamente precários, eles faziam essas viagens, muitos morriam na viagem, muitos se suicidavam, se jogavam ao mar. Gente, como que essa estrutura se manteve com tantos africanos aqui, né? Por que eles não faziam uma revolta, não matavam todo mundo? Eles faziam, sim, muitas revoltas. Mas o que dificultava a revolta e a articulação desse povo eram as estratégias que esses europeus, esses portugueses, usavam para enfraquecer essas pessoas. Eles traziam esses africanos para cá e quando chegava aqui eles dividiam e separavam as famílias, separavam pessoas que pertenciam às mesmas etnias, ia cada uma para um lugar diferente do país. Então eles reuniam pessoas negras, mas que não pertenciam à mesma etnia, não falavam a mesma língua, e também eles batizavam esses indivíduos na própria África antes de vir para cá muitas vezes e mudavam o nome, tiravam o nome da pessoa e batizavam com nomes católicos, né? Então a gente tem muito, por exemplo, na Umbanda, que a gente tem os pretos velhos, eles têm esses nomes, Maria, José, João, que são nomes que vieram desses batismos e eles foram proibidos de até usar o próprio nome. Isso enfraquecia muito as possibilidades de articulação desse povo, mas ainda assim eles tinham. A gente vai falar também mais pra frente das revoltas, dos quilombos, mas além disso também tinham violências muito grandes, né? Quando alguém fazia algo pra fugir desse sistema escravocrata, essas pessoas sofriam torturas muito pesadas, eram açoitadas, né, iam pro tronco, tinham várias ferramentas de tortura que eram utilizadas para controlar essas pessoas, assustar essas pessoas. E eu sinto que o principal que eu queria trazer hoje aqui para nossa aula de diferencial
é essa mentalidade que foi trazida por esses portugueses, essa mentalidade evolucionista e cristã, que foi domesticando a nossa população pela mente, né? Então, a igreja de cara já dizia que os africanos eles não tinham alma, ou eles eram pecadores e eles tinham que trabalhar para pagar os seus pecados, né? Então, esses negros podiam ser maltratados, escravizados, porque eles eram seres sem alma. E tudo isso foi gerando uma lavagem cerebral no nosso povo, que até hoje se mantém. Então, até hoje, a gente tem uma maioria de uma população que é negra e que é parda, mestiça, que vem desses povos negros, que sofre com racismo, que sofre com discriminação, com falta de oportunidade, mas que não tem força de mobilização, porque sofreram essa espécie de domesticação cultural que acredita que o homem civilizado, europeu, branco e seus modos, o seu modo de vida é o modo certo, é o modo melhor, é aquilo que a gente tem que buscar ser, né? Então, até naquela época tinham os escravos que eram crioulos. O que eram os crioulos, gente? Os crioulos eram escravos que estavam já aqui no Brasil, que nasciam aqui no Brasil e tinham essa cultura europeia já integrada a eles. Então, eles já eram catequizados, eles já iam à igreja, tinham cargo até nas igrejas, falavam português bem, e tinham os boçais, que eram esses africanos que acabavam de chegar, não falavam língua portuguesa, não tinham os hábitos europeus, e eles eram vistos como piores, né? Boçal até hoje é considerado um xingamento, e inclusive é um xingamento racista. Então, observando esse contexto do passado e nosso contexto atual, a gente pode observar que a melhor estratégia usada, que ainda é usada, é a estratégia ideológica. Porque essa ideologia, ela não só convence essas pessoas negras de que elas estão erradas, de que elas têm que ser como esses portugueses, como também convence qualquer pessoa branca que tivesse boas intenções, que tivesse pena, de que não precisaria ter pena, de que não precisa ajudar essas pessoas. Então, principalmente quando você usa argumentos de uma espiritualidade distorcida. Por quê, gente? Porque as pessoas, elas têm medo da espiritualidade, elas têm medo daquilo que é invisível, né? Eu sou um bandista e espiritualista, eu acredito numa realidade transcendente e eu sei o quanto essa realidade transcendente é capaz de gerar medo nos indivíduos. Então, quando você fala que o africano é sem alma, que a cultura do africano, que as religiões de matriz africana são coisa do capeta, demônio, isso causa medo, isso reforça esse pensamento racista através do medo. Tanto que até a minha própria família, minha mãe que é negra, minhas tias que são negras, tem medo de religiões de matriz africana, tem medo de sua própria cultura, porque foram convencidas de que são coisas do capeta, do demônio, e esse medo é uma grande estratégia de manipulação das massas. Eu acredito sim que o ser humano tende a ter empatia. Quando ele olha um outro corpo sofrendo violência, tende a sentir uma compaixão, exceto por pessoas psicopatas. Mas a maioria da população não é psicopata. Então você precisa ter uma manipulação ideológica através do medo para não gerar pena, né, nas pessoas que não estavam sofrendo aquilo, para não tentarem ajudar, para não tentarem salvar, para não tentarem questionar esse sistema, e também para convencer a você mesmo, né? Porque a gente tem culpa. Então, por hoje é isso que eu vou falar da escravidão, porque a gente vai poder falar desse assunto em outros vídeos mais pra frente. E o tema que vai puxar a próxima aula, que a gente vai falar de cotas raciais, a gente vai responder a pergunta se existe racismo no Brasil hoje em dia, é sobre essa última questão aqui, de que esses escravos foram libertos sem nenhum tipo de política de inclusão na sociedade, né? Eles foram, vocês estão livres, só que eles não têm nada, vocês não têm terras, vocês não têm onde morar, não tem como comer, não tem como fazer absolutamente nada, então a gente vai falar mais detalhadamente disso, tá bom, meus amores? Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Comenta o que vocês acharem, deixa um like, manda pra alguém, né? A gente ainda vai fazer coisas muito lindas aqui na escola. Eu vou trazer muito conteúdo legal pra vocês. Vai ser só o conteúdo introdutório que eu sinto que é importante a gente trazer, porque tem muita gente que não tem acesso nem a esse conteúdo introdutório. Então, se você puder divulgar a escola, divulgar a ideia da escola, eu fico muito grata de coração e um beijo.